Oi, gente, Camila novamente, e agora para os exercícios de genética. Eu resolvi juntar os dois primeiros assuntos, porque eles são, assim, bem próximos, e aí eu peço a vocês que primeiro não assistam essa aula, caso vocês não tenham assistido as duas de conteúdo, que é de primeira lei e de heredograma, porque a genética, ela tem essa coisinha chatinha, de que você precisa ter um conhecimento que ele vai evoluindo. Então, você tem que entender bem o iniciozinho para entender o meio, para entender finalmente o fim, né? E aqui eu só trouxe questões do Enem. Teve uma mais antiga, mas eu trouxe a maioria mais atual. E eu quis mostrar como é que a prova que vocês vão fazer cobra essa parte tão importante da biologia, que não cai tanto, confesso, mas quando cai, a questão ela faz uma diferença na sua nota, porque geralmente os alunos erram, então não vamos errar. Vamos lá para a primeira questão. Essa primeira questão que eu trouxe, ela é do Enem de 2009, aquela questão que eu falei que é mais antiga, mas não vamos desprezar que é uma questão boa. Então, vamos lá. Começar a questão Enem é sempre pelo enunciado. Então, o que o enunciado me diz? Ao final do experimento, então ele vai apresentar o experimento, os dois grupos de plantas apresentaram o quê? E aí as alternativas estão falando de genótipo igual, genótipo diferente, tarará. Então, vamos ler o texto. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Se eu vou aplicar técnica de clonagem, eu vou originar plantas iguais à planta que eu estou clonando, porque o clone é literalmente uma cópia. Se você tem um irmão gêmeo univitelíneo, precisa ser univitelíneo, tá, pessoal? Ele é geneticamente, igual a você. Então, o mesmo vale para o clone, até porque o gêmeo univitelíneo é o clone. Então, esse conjunto foi dividido em dois grupos. Ele pegou os dois grupos de clones e tratou eles de maneiras diferentes. Um grupo foi exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro foi mantido no escuro. Então, eu tenho aí clones sendo tratados ambientalmente de maneiras diferentes. Aí eu tenho que, após alguns dias, observou-se que o grupo que foi exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original o era, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Primeiro, se eu estou tratando de clone, como é que é o genótipo? Como é que é lá no gene? É igual. Então, eu tenho que buscar uma alternativa que mostre isso. O que é o fenótipo mesmo? O fenótipo é o que expressa. Não importa se eu e você, que está assistindo essa aula, temos o mesmo gene, as mesmas letrinhas simbolizando para a cor de cabelo. E a nossa cor ser diferente, porque você toma mais sol, por exemplo. O que mudou? O nosso genótipo mudou? Não, eu disse que é igual. O que mudou? O nosso fenótipo. O que é expresso enquanto característica, que é muito influenciado pelo ambiente. Então, no caso, a resposta dessa questão vai ser a letra B, porque os genótipos são idênticos, já que eu estou falando de clones. Clones são seres geneticamente iguais, mas os fenótipos são diferentes, porque eles estão expressando características diversas. Eles estão expressando formas diversas para a mesma característica. No caso, folha verde e folha amarela. A próxima questão ela é um pouquinho mais recente, ela é do Enem 2015, ela tem um textãozão maior, mas nós vamos novamente começar pelo enunciado. O princípio contestado com essa descoberta relacionado ao desenvolvimento do corpo humano é o de quê? Então, eu vou ter um princípio sendo contestado por uma tal descoberta. Vamos ao texto. Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. O que é o quimerismo? É quando eu tenho algo que é meio
como um mosaico, é uma coisa e é outra. Mas vamos dar seguimento. O microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. É como se fosse aqueles casos que a gente vê às vezes naqueles filmes assim de drama, de gêmeos que nascem embutidos em um dos indivíduos. Então, o indivíduo traz dentro dele o gêmeo dele, que não conseguiu se desenvolver, mas que está dentro dele como se fosse um corpo estranho, um verdadeiro quimera. Então, ele tem células que são próprias dele e células desse gêmeo aí que não deu certo, esse gêmeo do mal, né? Geralmente os filmes trazem assim. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. Ué, como é que uma mulher consegue ter células que têm cromossomo Y, já que as mulheres são de cromossomo sexual XX? A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos, homens, apresentaram microquimerismo masculino. O nome que se dá a essas mulheres que já tiveram filhos são mulheres nulíporas, tá? Eu acho muito difícil nem cobrar, mas fica aí o meu destaque. Então, se elas tiveram filhos homens antes, a gente pode até levantar aqui uma hipótese de que provavelmente durante o parto houve aí uma troca via placenta, né, via cordão umbilical de DNA, então a mãe acabou recebendo DNA do filho, que é homem, e tem células com cromossomo Y. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Não é que a minha hipótese estava certa? Mas é isso mesmo, pessoal. Esse tipo de troca é comum, ela pode até acarretar algumas doenças, como a eritoblastose fetal, mas isso é algo para as próximas aulas. Vamos para a questão. O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente? Isso é algo que é verdade, e eu falei isso para vocês. Mas, será que é isso que a questão está trazendo? Será que é esse o princípio que está sendo quebrado? Porque qual é o princípio que está sendo quebrado? O princípio de que você, teoricamente, só tem DNA seu. Então, ele quer algo que está sendo quebrado. Vamos ler as outras alternativas antes de chegar a alguma conclusão. Eu digo e repito, o que a letra A está apresentando, que é o fenótipo das nossas células, né? O que é expresso, eu não sei nem se eu posso dizer das nossas células, mas o que é expresso, ou seja, o que é fenótipo, pode mudar por influência do meio ambiente, mas não é disso que eu estou tratando. Porque o que mudou no caso dessas mulheres nulíporas que tiveram filhos, homens antes, não foi o fenótipo, tá? Elas não estão expressando nada diferente. É o genótipo delas que mudou. Então, por isso que não é a letra A, por mais que a letra A traga uma informação verdadeira. Atenção, eu estou nesse texto tratando de uma mudança genotípica e não fenotípica. Letra B. A dominância genética determina a expressão de alguns genes, outra alternativa que traz uma verdade. Quando eu tenho uma herança dominante e ela prevalece, eu tenho a expressão de alguns genes. Isso é recorrente. Eu tenho heranças que são dominantes que fazem algo ser expressado em detrimento de um traço recessivo. Então, isso é uma verdade, mas não é isso que está sendo falado no texto. Letra C. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Olha, essa introdução de novos genes aí no caso dessas mulheres não foi por mutação, foi por uma troca que aconteceu entre
o bebê, o que estava nascendo, né, durante o parto, e a mulher, mas não foi por via mutação. Então, por isso que não é a letra C. A letra D, as mitocôndrias e o seu DNA provém do gameta materno. Ó, mitocôndria vem de gameta. O DNA da mitocôndria, porque a mitocôndria é uma organela que tem DNA, também vem do gameta materno, porque a mitocôndria nossa, ela só vem da nossa mãe. Mas é isso que está sendo perguntado? Não é, gente. Ele só trouxe, ó, de A a D informações que são verdades, mas que não respondem ao comando da questão. E isso é muito comum no Enem. Prestem bastante atenção. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Então, é esse o princípio que está sendo contestado, porque no caso dessas mulheres nulíporas, elas têm células que não provêm do zigoto. Então, é esse princípio de que as nossas células corporais provêm de um único zigoto que essa situação aí de microquimerismo está contestando. Por isso que o nosso gabarito é a letra E, coraçãozinho para a letra E. E a nossa última questão, que é uma questão do Enem de 2014, eu coloquei coração em todas as alternativas, porque eu só achei essa questão já marcada, é uma questão de aerodograma, para a gente finalizar o nosso estudo. Então, vamos lá, novamente, começando pelo enunciado. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Então, eu estou dizendo que nos símbolos que estão aí preenchidos, eu tenho uma pessoa que é portadora de uma doença. Está falando de uma doença, não é uma característica. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres são representadas pelos círculos. Perfeito. Isso é uma informação que eu já deveria saber, mas o Enem foi bacana comigo e trouxe essa informação. Eu trouxe essa questão porque ela traz alguns conceitos relacionados a ligado ao sexo, relacionado ao sexo, que foi algo que eu não abordei na aula de heredograma, porque eu estava ainda a nível de primeira lei. Mas eu resolvi trazer essa questão porque, já como eu ia fazer questão de heredograma, geralmente é o que mais cai e também para não deixar esse assunto passar batido, que é um assunto super importante. E ele pergunta, qual é o padrão de herança observado para essa doença? Agora vamos analisar o heredograma. Eu tenho aqui indivíduos afetados gerando indivíduos normais. Aí eu poderia dizer, por aquela explicação que eu dei na aula, que é uma herança recessiva, mas cuidado, 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 cuidado. Por que que eu tenho que ligar o meu alerta nesse caso? Porque eu posso estar lidando aqui com uma herança ligada ao sexo. Então, as coisas mudam totalmente de figura. Vamos analisar a questão alternativa por alternativa e testar a viabilidade? Acho que assim fica melhor. Letra A. É dominante autossômica, ou seja, não está relacionada ao sexo. É dominante, pronto. Pois ela aparece em ambos os sexos. Será que é dominante? Vamos lá. Vamos olhar aqui para esse primeiro casal. Essa mulher, teoricamente, seria dominante. Então, todos os filhos dela teriam que ser afetados. Ou, beleza, vamos supor que é um dominante, mas é heterozigoto. Beleza, ela tem tanto filhos afetados quanto filhos normais. Agora, vamos observar outros casais aqui. Novamente, isso é possível. Mas uma coisa que está me chamando a atenção é que quando o pai é afetado, todas as filhas são afetadas. Ó, olha aqui, ó, pai afetado, todas as filhas afetadas. Pai afetado, todas as filhas afetadas. Isso é também um padrão, tal como aquele que eu apresentei para vocês na aula. Então, eu vou segurar a letra A, porque pode ser? Pode. No caso de ser heterozigoto, como eu falei para vocês. Mas se fosse dominante homozigoto, não poderia ser. Porque aí, nesse caso desse casal aqui, por exemplo, todos os filhos teriam que ser afetados. Segurar a letra A. Letra B. Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Realmente, não ocorre do pai para os filhos. Sempre que tem um homem afetado, foi a mãe que deu para esse homem o traço.
Mas eu não posso dizer que é recessivo ligado ao sexo. Por que que não é recessivo ligado ao sexo? Porque caso fosse recessivo ligado ao sexo, quer dizer que nessa mulher aqui estaria a cromatina dela da seguinte forma: X azinho, X azinho. Então, ela ia doar para a filha dela o X azinho e a filha dela teria que ser afetada. Então, por isso que não é recessivo, porque aí ela teria que receber do pai o X azinho, já que ela é uma mulher e o pai só tem um X, o outro é um Y. Então, por isso que eu já descarto a letra B. Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. Se é ligada ao Y, vocês concordam que só os homens teriam. E não é o que está acontecendo, por isso que não é a letra C. Letra D é dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Faz todo sentido aquilo que eu falei para vocês. Todos os pais afetados têm filhas afetadas, então a letra B está muito boa. Agora vamos testar se é dominante mesmo. A gente tinha visto na letra A que é possível ser dominante. Mas a letra dela está bem mais amarrada, porque como eu vejo esse padrão de que realmente todo pai afetado tem filha afetada, eu já posso marcar com certeza que é a letra D. Outro conceito que a gente não viu ainda que está aqui na letra E, codominante autossômico. O que é o codominante? Quer dizer que a pessoa ela vai ter dois, no caso, pares de genes. Aí vai ser tipo Azão e Bzão, que são genes diferentes, mas que se expressam juntos. O que também não é o caso, porque ele diz aqui, ó, pois é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe, certo? Mas aqui é muito difícil, eu vou dizer aqui para vocês, expressar em um heredograma uma doença que seja codominante. Então, essa questão você ia marcar a D, mas ia achar a A e a E estranhas, digamos estranhas. Mas é uma questão de nível difícil, ela não é uma questão fácil, vale ressaltar isso. Mas que eu trouxe para mostrar para vocês que a genética ela precisa estar com muitos assuntos amarrados. E essa foi uma abordagem difícil de heredograma que o Enem trouxe. Mas isso não é o padrão, tá? Eu trouxe aqui uma questão fácil, que foi a primeira, uma questão média, que foi a segunda, e uma questão difícil de genética. E é isso que o Enem costuma abordar. Ele costuma calibrar as questões. Aqui no caso eu só trouxe 3, então ficou meio que uma para cada, mas o Enem ele traz mais questões fáceis e médias do que difíceis. Então não se desesperem, tá? Mas vocês precisam ter esses conhecimentos específicos. Então eu fico nessa questão realmente com a letra D. Muito obrigada por assistirem a essa aula. Eu espero vocês nas próximas aulas de conteúdo de genética. Um beijo e bons estudos para todos.